Senhor. O texto de hoje é Lucas 17:7, é uma parábola de Jesus, é uma história que Jesus conta sobre como tratar um servo. E o título da mensagem de hoje é Servos de Cristo. Jesus, ele usa essa parábola para ilustrar como é o nosso relacionamento com Ele. Então, para mostrar como é o relacionamento de Jesus, de Deus com a gente, Jesus, ele usa essa história para fazer a gente acordar sobre quem nós somos e qual é a nossa condição. Por isso, Jesus, ele nos ensina através dessa história algo que vai muito contra o nosso orgulho natural, que somos servos e não donos. Muitas vezes eu sinto que é como se nós tivéssemos inconscientemente um sentimento no nosso coração de que a gente queria que Deus nos agradeça, ou que às vezes nos reconheça, ou que até recompense a gente pelo que a gente faz ou já fez. Mas essa parábola vem mostrar que nem sempre essa é a realidade do cristão. Por isso a gente vai ver rapidamente nessa noite o que significa ser servo de Cristo. Não é barganha, mas na verdade é viver em humildade e total dependência dele. Por isso, em primeiro lugar, eu quero refletir com vocês a realidade do servo. O que é ser um servo? Como funciona a vida de um servo? Qual que é o relacionamento de um servo com o seu senhor? A palavra servo no Novo Testamento é exatamente a palavra usada para alguém que é propriedade de outra pessoa. É a palavra grega doulos, que significa que eu não tenho vontade nenhuma senão a do meu senhor, a do meu amo. Então, o Novo Testamento usa essa palavra, escravo, para falar qual é a nossa identidade em Cristo. De que nós somos servos, somos escravos de Jesus. Por isso, em primeiro lugar, a gente vai ver nessa noite a realidade do servo. O que é ser servo? O que significa ser servo de Cristo? Por isso, recapitulando, o texto base dessa noite diz assim: quem de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, vai dizer a ele, quando chegar do campo, vem agora e se sente para comer? Ao contrário, você não vai dizer, me prepara o meu jantar, apronte-se e me sirva enquanto eu como e bebo, e só depois disso você pode comer e beber. E será que ele vai agradecer ao servo, pelo servo ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também, quando vocês tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Essa é uma realidade chocante de Jesus a nós. Pelo menos quando eu tenho contato com esse texto, eu fico impactado e chocado todas as vezes. Que é uma realidade de uma identidade muito dura de quem nós somos. Infelizmente, na atualidade, com esse evangelho coach, com essa ideia de um Jesus mais light, a gente às vezes cresce ouvindo que nós somos o centro do mundo. É como um, entre aspas, pastor disse uma vez, com certeza heresia, de que nós somos o ponto fraco de Deus, e essas histórias e conversas do tipo. Só que quando eu leio e olho para Lucas 17, eu vejo a realidade do que significa ser servo de Jesus. De que nós estamos simplesmente fazendo o que foi ordenado. O servo trabalha e serve, faz tudo o que o Senhor manda. A pergunta que Jesus faz no texto, nessa história, que está no versículo 9, ela é muito forte. Ela fala assim, será que o senhor do escravo vai agradecer ao escravo por ele ter feito o que foi ordenado? Não, porque ele fez o que foi ordenado. Então a ideia do texto que fala é que no nosso relacionamento com Jesus não existe barganha, não existe troca. A ideia na realidade é uma vida
de serviço integral a Deus, aonde nós doamos tudo que nós temos, somos e vivemos a Jesus. A gente não se relaciona com Deus em troca de reconhecimento, favores, bênçãos, porque não é uma relação de barganha, porque nós somos servos de Cristo. E como servos, quando a gente faz algo que Jesus ordenou, a gente está simplesmente cumprindo o nosso dever. Mas isso não é tão simples quanto falar. A verdade é que o nosso coração é um coração tendencioso a querer receber elogios. A gente gosta de reconhecimento. A gente gosta de louros. A gente gosta de receber o fruto do nosso trabalho. Mas a realidade que Jesus vem nos acordar é qual tem sido as expectativas que você tem tido na sua vida. A maior culpa da nossa frustração, da nossa decepção, muitas vezes é a gente colocar expectativa nos lugares errados, nas coisas erradas e nas pessoas erradas. Por isso Jesus ele vem falar que a nossa trabalho e a nossa vida não é uma questão de expectativa de receber algo em troca, mas é simplesmente obedecer ao que o nosso Senhor manda. Como se nós estivéssemos simplesmente cumprindo o nosso dever. Então, em primeiro lugar, Lucas 17 vem nos mostrar a realidade do servo, que ser servo é fazer o que o nosso Senhor manda. Ser servo não é ter um relacionamento de barganha e de troca, mas é ter um relacionamento de obediência. Por isso, em segundo lugar, nessa noite, ser servo de Cristo é cumprir os deveres. O servo, segundo a história, ele faz o que deve fazer. Isso não é motivo de agradecimento, é obrigação. Não há mérito nosso nisso. É uma humildade tão radical que faz a gente reconhecer e começar a perceber que nós não somos nada sem Ele. Teve uma trend, e eu falo isso com muito cuidado e muito respeitosamente, onde fez sucesso nas plataformas digitais, pesquisar as inteligências artificiais do mundo, qual é a nossa bênção, qual é a minha bênção. E aí a gente joga... Isso tem um aspecto muito legal, muito positivo, da gente usar a inteligência artificial para ter um tipo de contato, conhecimento, estudo com Deus ou com a Bíblia, ou pelo menos podia ser essa motivação. Só que isso, em segundo lugar, traz um motivo muito prejudicial para a gente. Porque eu já percebi, e eu uso muito o ChatGPT durante a semana para estudar, para trabalhar, que o ChatGPT puxa muito o meu saco. Ele me ama muito. Eu nunca estou errado. Eu sempre estou fazendo tudo certo. E eu sou bom em muita coisa, segundo o ChatGPT. Então, qualquer pergunta que eu faço para ele, qualquer resposta que eu dou para ele, ele fala, excelente, Gustavo. Parabéns. É isso mesmo, cara. E aí, eu percebi que isso pode ser uma maneira da gente confortar o nosso ego, da gente escutar palavras boas que nós queremos ouvir, como se a gente fosse alguma coisa. E aí, uma das respostas que eu ouvi das várias é, a sua bênção é que você é uma pessoa alegre. A sua bênção é que você é uma pessoa que não desiste. E aí, são várias qualidades que você tem. E mesmo que isso seja inocente, isso provoca em nós um sentimento de que a gente é alguma coisa, de que a gente é bom em algo, de que nós somos alguém. Só que Lucas 17 vem mostrar, na realidade, como diz o texto no versículo 10, que nós somos servos inúteis, que simplesmente tem um dever a ser cumprido. E a ideia é que se você ou eu não cumprirmos o nosso dever, simplesmente Jesus vai ter outro servo que vai cumprir no seu lugar. A gente não é insubstituível. E eu acho isso fantástico porque isso me acorda. Isso me mostra, Gustavo, não. Gustavo, o evangelho é assim. Gustavo, cuidado. Porque enquanto a gente tem no mundo atual, gospel, uma teologia onde o ser humano é o centro, no evangelho Cristo é o centro. E Ele é tudo na nossa vida.
E aí, refletindo sobre o sermão de hoje à noite, e sobre isso, do qual é a minha bênção, eu conversei com o ChatGPT e falei para o ChatGPT sobre como Cristo é tudo na nossa vida e como nós dependemos totalmente dele. E aí, quando eu coloquei essa ideia no ChatGPT, e aí eu fui e perguntei, Chat, qual é a minha bênção? E aí ele me respondeu assim, a sua bênção é Cristo. Nada além, nada quem. Você não tem mérito, não tem brilho próprio, não tem obra que Deus deva reconhecer como digna. Você não nasceu justo e nem se tornou justo por esforço e nem mantém a sua fé por disciplina. Na realidade, tudo é graça. A sua bênção é que você, sendo morto nos delitos e pecados, Cristo te deu vida. Ele te alcançou quando você não o procurava. Ele te amou quando você era inimigo. Ele te chamou quando você estava mudo e surdo ao chamado. Ele te justificou quando você só acumulava culpa. Ele te vestiu quando você estava nu. Ele te sustentou quando você ia cair. E se há algo de valor na sua vida hoje, é porque Ele vive em você. Você não é o centro da sua bênção, você é o necessitado. E a bênção que você tem é Ele, o Deus que se fez maldição para que você tivesse vida. A realidade do Evangelho é de que nada somos sem Jesus. A realidade do Evangelho é que não temos mérito, não temos esforço e não temos louro. Tudo o que temos é Cristo. Por isso, quando eu leio a passagem de Lucas 17, de que eu sou nada mais, nada menos do que um servo inútil, que estou fazendo nada demais além de cumprir o meu dever, isso enche o meu coração de alegria, porque nós éramos escravos do pecado e do inimigo. O nosso destino é a morte e Cristo nos deu a oportunidade de sermos servos dele. E é nesse relacionamento, onde a gente se humilha diante de Jesus, que o nosso coração é transformado. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, entenda que ser servo é cumprir o dever. Quais são os deveres que Deus colocou na sua mão? Quais são as coisas que Deus mandou você fazer? Não pense que a gente fazendo isso que Jesus mandou a gente fazer, Ele vai aplaudir a gente, Ele vai agradecer a gente vai ter pontos ou méritos com Deus, porque não, estamos simplesmente cumprindo a nossa obrigação. E se você deixar de cumprir, minha irmã, e se eu deixar de cumprir, meu irmão, Deus simplesmente coloca outro no lugar que vai fazer o dever, porque o propósito e a vontade é dEle, e Ele agindo, ninguém impede. Por isso, o servo faz o que deve. O servo obedece à ordem, porque ele foi chamado para isso. E essa é a condição dele. E em terceiro e último lugar, ser servo é ser humilde. Jesus diz que somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Essa ideia do inútil é uma ideia no sentido original de alguém que não tem mérito próprio. Significa que nada que a gente possa fazer pode comprar a graça de Deus. Não existe nada na sua vida e na minha vida que um dia a gente possa receber algum reconhecimento e mérito diante do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode ficar a vida inteira na igreja, a gente pode frequentar todos os cultos, a gente pode fazer todas as coisas, nunca a gente poderá chegar diante de Deus como alguém que tem direito de algo. Porque tudo de bom que a gente faz é porque Ele está em nós. É como um cristão disse, tudo de ruim que você vê em mim sou eu, e tudo de bom que você enxerga em mim é Cristo. Sem Cristo, sem a graça dEle, nós só somos pecadores, inúteis, distantes de Deus. É a graça de Jesus que nos dá identidade, é a graça de Jesus que nos possibilita sermos aceitos por Deus, e não os nossos méritos. Por isso, antes da conclusão, e já caminhando para o encerramento, eu quero trazer algumas aplicações práticas para a gente nessa semana. Em primeiro lugar, rejeite o orgulho e a meritocracia. A gente não pode entrar na ilusão de que as nossas obras vão garantir bênçãos. Na verdade, a única bênção que a gente tem, e isso ninguém vai tirar, é a cruz e a salvação que Cristo nos deu. Isso, nem a morte, nem a vida, nem nada nos separa desse amor. E isso é suficiente para a gente.
Em segundo lugar, sirva com alegria e prontidão. Trabalhe, viva, estude, sirva na igreja, sirva no trabalho, sirva no seu lar, como um servo que sabe que está cumprindo o seu dever. Servir não é mérito. Servir a Cristo não dá salário. Servir a Cristo é nada mais do que o nosso dever. É cumprir as nossas obrigações como bons escravos de Jesus. E em último e terceiro e último lugar, que a gente viva na dependência total de Deus. O nosso valor não está em quem nós somos. Não está na nossa personalidade, na nossa característica, no nosso temperamento, na nossa cultura ou no nosso conhecimento. O nosso valor está na graça de Deus e não na nossa performance. Por isso nós não vivemos pelo que sentimos, fazemos ou deixamos de fazer, mas vivemos guiados pela cruz de Cristo, que nos capacita a sermos bons servos de Jesus. Por isso, concluindo, fica de pé em nome de Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Ser servo de Deus é a nossa identidade mais profunda. Tudo na vida cristã gira em torno dessa identidade basilar que nós devemos ter. De que nós temos uma identidade. E nessa identidade, Cristo te enxerga, sim, como filho amado, mas também como escravo dele, como servo de Jesus. Nós não somos os donos. Nós não somos empregados como num trabalho. Somos escravos, que somos propriedades do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamados a viver uma vida de obediência fiel, sem esperar elogios ou recompensas, mas confiando na graça de Cristo. Por isso, Jesus, ele é o servo perfeito que mostrou o caminho. Jesus é aquilo que obedeceu ao Pai em todos os momentos da vida. Jesus é aquele que, embora disse, afasta de mim esse cálice, se possível, disse no final, seja feita a sua vontade. Por isso, através de Jesus, o servo perfeito, nós temos um grande exemplo a seguir. Nós temos uma cruz que lateja no nosso coração, dizendo como nós devemos agir nos nossos relacionamentos e nos nossos contextos. Por isso que nessa semana, que o exemplo de Jesus, que a cruz de Cristo que te transformou e fez um dia você se converter, seja o padrão da sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que tudo que nós somos diante de Ti não é nada. Nós reconhecemos que em nós não existe capacidade ou qualidade nenhuma sem Cristo, mas que nós somos alvo da dependência de Deus. Nós fomos alvos um dia dessa misericórdia que nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe à luz. Por isso tudo que nós fazemos, tudo que nós cantamos, todas as nossas atitudes são fruto dessa graça que nos atingiu. Por isso, sem a cruz, sem Jesus, sem a Tua presença, não conseguimos viver, não conseguimos ir, não conseguimos nada. Por isso, nessa oração, nós rogamos, através de Ti, da cruz de Cristo, que o Senhor nos ajude em mais uma semana. Nos ajude a vivermos como servos de Cristo. Nos ajude a termos bons procedimentos, nos ajude a demonstrar que fomos transformados por Cristo no nosso contexto, no nosso trabalho, nos